Olá pessoal, bom dia. Sou Albertino, professor de Geografia, e a partir de agora nós vamos aí trilhar um pouco sobre o tema o trabalho e a transformação do espaço geográfico. Você vai poder conferir esse slide aí, esses slides, se você der uma passadinha no meu blog, batistaprofessor.blogspot.com.br. Você vai ver todo esse material e outros que você possivelmente possa se interessar. Você pode baixar e aí tirar suas dúvidas. Enfim, vamos a partir de agora discutir um tema que é bastante pertinente nas nossas aulas de geografia. Espero poder te ajudar e vamos aí para a próxima tela. Observe aí um pouco que nós vamos ter o trabalho e a transformação do espaço geográfico. Nós temos aí, como uma pequena introdução, o trabalho humano, onde esse trabalho humano ele é desenvolvido de uma certa forma pela necessidade do ser humano poder se locomover e contribuir para alguns movimentos ou também para tirar o seu próprio sustento. É por meio do trabalho humano que as pessoas transformam a natureza e constroem o espaço geográfico. Você vai ver, nós estudamos em uma aula passada sobre paisagem geográfica, sobre espaço e paisagem, espaço e paisagem, entre outros temas sobre paisagem que nos direcionaram para esse slide, para essa aula. O resultado do trabalho humano fica impresso nas paisagens, tanto as lavouras quanto os monumentos. Isso aí vai ficar impresso. De repente o camarada ele mora lá no campo, e ele precisa abrir um roçado. Ele vai modificar aquele meio, porque ele precisa abrir um espaço para plantar sua lavoura. Se o camarada mora na área urbana e ele quer construir uma indústria, um prédio, uma casa, enfim, também ele vai modificar a paisagem para poder atender às suas necessidades. Com o trabalho humano, o espaço geográfico está em constante mudanças, em contínua transformação e movimento. Ou seja, esse espaço ele vai estar mudando constantemente devido à ação humana. Porque eu tenho necessidade de construir algo, de fazer alguma coisa. Então eu vou estar modificando esse espaço. Isso fica claro quando observamos com atenção a paisagem do lugar onde moramos e percebemos as transformações ao longo do tempo. Em uma determinada área era coberta por uma vegetação. De repente eu preciso construir uma estrada dentro daquela vegetação. Eu vou ter que desmatar para construir a minha estrada. Vou construir uma casa. Tenho que desmatar para construir a minha casa, para construir o meu campo, o meu roçado. Enfim, uma série de acontecimentos vão estar acontecendo naquele espaço e ele vai sendo modificado. Vamos aí para a próxima tela. Você vai poder observar o seguinte, que a divisão do trabalho, nós vamos perceber que existe a divisão do trabalho. E essa divisão, você vai ver que os seres humanos eles trabalham para garantir a satisfação de suas necessidades básicas, como alimento, vestiários, e transporte. Tudo isso é necessário. Por quê? Eu preciso me deslocar de um local para outro. Então eu preciso de transporte. Se eu preciso utilizar um transporte, eu preciso de estradas, de rodovias, enfim. Eu vou estar modificando o meu espaço, vou estar construindo também o meu espaço. E a questão da alimentação, como eu te disse, preciso plantar para poder me alimentar e alimentar aqueles que dependem do meu trabalho. Então tudo isso é muito importante. Também produzir grande quantidade e variedade de produtos, assim obter a ascensão social. Ora, eu construo uma empresa e aquela minha empresa, o meu objetivo é crescer. Se eu estou crescendo com a minha empresa, eu vou estar contribuindo para a ascensão social. Com isso, eu vou melhorar a minha vida, a minha renda financeira, eu vou melhorar de vida, como falamos no dia a dia, a minha renda financeira vai ser elevada, vou estar contribuindo também com a sociedade, porque vai gerar empregos e vai poder tirar pessoas que estão em uma área de desemprego e vai poder estar trabalhando. Os produtos que consumimos no nosso dia a dia são o resultado do trabalho de muitas pessoas em diferentes lugares. O cara produz queijo, ele está lá produzindo, é uma determinada área. O camarada fabrica portas, também outra área já específica.
A empresa que produz carros, né? Que aí vai fabricar carros, também é uma outra área. Por isso que é chamada de divisão do trabalho, onde o trabalho de muitas pessoas vai acontecer em diferentes lugares. Por quê? E isso nós vamos poder consumir também. O cara fabrica o carro lá na Alemanha, mas ele vai poder chegar até as nossas mãos. Em outra área distante, mas chega até as nossas mãos, né? O cara produz aí, vamos dizer, algo bem simples. Vou descer do carro agora para o salgado. Ele lá no cantinho dele está produzindo salgado, mas que vai estar chegando em diferentes lugares. Por quê? Eu fabrico aqui na cidade tal e posso levar os meus salgados para uma cidade diferente da minha. Eu posso também com isso estar contribuindo, como eu te falei, para obter a ascensão social tanto da pessoa individual como também daqueles que estão agregados ali dentro. Vamos para a próxima tela. Nessa próxima tela nós vamos ver o seguinte: a divisão social, né, e o territorial do trabalho. Divisão social e divisão territorial do trabalho. Olha o que acontece aqui. O trabalho se caracteriza, entre outros elementos, pela diversidade de tipos de atividades e de profissionais. O camarada é especializado em uma área. Vamos pensar que ele se especializou, vou puxar aqui para o meu lado, para a educação, ele quer ser professor. Então ele vai atuar na sala de aula como educador. Outro, ele já vai procurar uma outra especialidade. Outro já vai ser médico, outro vai ser advogado, outro engenheiro, enfim. E pode descer tanto na classe mais alta como na mais baixa. De repente o camarada ele não pôde estudar, não teve a oportunidade de estudar. Ou se estudou, teve aí só um ensino fundamental, ele vai procurar se especializar de alguma forma em uma outra área que possa atender a sua necessidade. Vamos pegar aqui um exemplo para vocês verem. O secretário, ou as secretarias, né? Aqui as secretarias que vão ter pessoas que trabalham nessas secretarias para desenvolver, para atender uma demanda social. Vai ter alguém que se especializou para ser padeiros. Existem os agricultores, que é aquele que não tem uma formação em si, mas eles também, de certa forma, procuram se capacitar para poder render mais na sua produção e ter uma melhor qualidade de vida. Motoristas, pessoas que também tendem a aprender a lá mexer com os motores, com o carro, né? Ele tem que saber guiar um carro na estrada para não sair atropelando todo mundo. Os pedreiros que constroem aí as casas, né? Graças a esses homens, essa profissão, que nós temos um teto, podemos habitar debaixo de uma casa ou num prédio, seja qual for. Os advogados que defendem aquelas pessoas que estão de repente, em uma situação aí, alguma causa que ele enfrentou, algum problema que você veio porventura cometer, ou sofrer por abuso de alguma forma, tem os advogados que vão nos auxiliar para nós se sairmos dessas enrascadas. Os professores, como eu te falei, que vai estar em sala de aula, e eu digo com todas as letras para você, o professor é sem sombra de dúvida aquela peça principal que vai conduzir todas as outras profissões a levar a uma ascensão. Por quê? Se existe um juiz lá na comarca, é porque antes ele teve que passar pela mão de um professor. Se existe um médico lá no hospital fazendo a sua cirurgia, salvando vidas, mas ele teve que passar por um professor. Infelizmente é uma profissão tão desvalorizada no nosso dia a dia. Mas essa é a grande profissão que faz com que todas as outras aconteçam. Nós podemos ver também, gente, o seguinte, a divisão dos trabalhadores em diversas funções, chamada de divisão social do trabalho. Há também uma divisão territorial do trabalho, onde se divide o território. Um exemplo aqui, em algumas regiões predomina a agricultura. Região A, a agricultura é a predominante. Numa região B, vai se destacar a indústria. E o bom de tudo isso é que há essa divisão territorial. Por quê? Tem a agricultura que mantém, que produz para abastecer os grandes centros. Tem a indústria que gera emprego, gera renda também, que aí, como eu te falei no slide anterior, vai fazer com que aconteça essa ascensão social. Você possa melhorar aí a sua vida, a sua renda financeira, de repente você ganha um salário X, mas
mudou-se para uma outra empresa e passa a ganhar um salário Y, ou seja, você começa a ganhar mais, começa a realizar os teus sonhos, comprar o teu carro, tua moto, enfim, a tua casa própria. E tudo isso é muito importante para cada um de nós. Em algumas regiões predomina a agricultura e em outras a indústria. Ou seja, ocorre no território brasileiro uma divisão espacial, uma divisão de espaço das atividades econômicas. Vamos para a próxima tela. Nessa próxima tela você vai ver o seguinte. Aqui, as relações entre trabalho e paisagem. Eu penso o seguinte, nesse slide, um ponto chave, muito importante. Por quê? O espaço geográfico é constantemente transformado pelo trabalho humano. Isso é notório. Você vai ver que a natureza, o espaço, está sendo transformado constantemente pelos motivos que eu te falei anteriormente. Quero construir uma casa, preciso construir uma estrada, um campo de futebol, um campo para agricultura, no caso, abrir um roçado, como se fala. As pessoas executam diferentes funções dentro da atividade social do trabalho. Olha só, as pessoas executam diferentes funções. Isso também te falei. Eu sou padeiro, o outro é professor, o outro é agricultor, e aí, enfim, o outro é motorista, cada um exercendo a sua profissão. Para cada uma dessas funções, há diferentes rendimentos, ou seja, diferenças de poder aquisitivo entre as pessoas. Voltando também novamente, se o cara é padeiro, ganha um salário X. Se o camarada é motorista, tem um outro salário. Se o camarada ele já passa a ser engenheiro, é um outro salário, que aí vai depender de você, da sua capacidade de conhecimento para poder chegar a esse ponto. Essas diferenças de rendimento e de poder aquisitivo são um dos fatores geradores das diferentes paisagens existentes, tanto nas cidades quanto no campo. Ou seja, essas diferenças são geradoras de diferenças, ou de diferentes paisagens. Por quê, pessoal? Vou repetir isso aqui. Se eu habito na cidade, vamos pensar assim, eu trabalho em um departamento X. Se eu estou no campo, eu estou aqui, produzindo algo para, repito, para abastecer a cidade, os grandes centros. Veja que aqui tem na imagem um campo onde está produzindo alguma plantação. E aqui na cidade, os prédios, todo o mecanismo que acontece, mas é graças a esse espaço que quem está aqui tem a sua alimentação. Porque nos grandes centros não tem como você produzir aí o feijão, o arroz, né? Enfim, a soja, para poder abastecer. É graças ao campo, a esse espaço, que esse espaço aqui vai ser abastecido. E aí vai gerar as diferentes paisagens existentes na cidade e no campo. Aqui olha essa paisagem, olha essa outra. Ela foi modificada, mas ela foi modificada com a finalidade de produzir. Essa foi modificada com a finalidade de habitar, de habitação, das indústrias, de acontecer um espaço. Vamos para o próximo slide. Nesse slide, as atividades econômicas. As principais atividades econômicas da sociedade são o extrativismo, a indústria, a agropecuária, o comércio, a prestação de serviço. Isso, nós estamos vendo um resumo de tudo isso. Muitas paisagens se diferenciam de acordo com a presença ou não dessas atividades. Algumas paisagens podem se diferenciar ou não, depende do que vai acontecer. Olha essa imagem, aqui se está acontecendo, esse feito aqui, vai modificar de uma certa forma. Se é outro acontecimento, vamos dizer assim, outro empreendimento que você vai poder construir naquele espaço, a modificação já vai ser diferente. A paisagem onde as atividades extrativistas são predominantes. Alguém vai extrair extrativismo porque extrai de algum ponto. A paisagem do centro de algumas metrópoles se caracteriza por uma grande quantidade de comércio e de pessoas circulando nas ruas. Se você vai estar na cidade, a grande quantidade de comércio que você vai ver ali, as indústrias, enfim, e um grande número de carros, de pessoas nas cidades que vão estar em movimento constante. Nas áreas agrícolas, a paisagem pode ser marcada pela presença de máquinas ou de pessoas trabalhando na lavoura
ou no tratado ou no trato de animais. Alguém que cria animais, ele vai estar naquele espaço, essa paisagem vai ser marcada por essas pessoas que trabalham com o gado leiteiro ou o gado de corte. Se você investe na lavoura, a sua paisagem vai ser diferenciada porque você ali está investindo na plantação de algum produto. Se, outro exemplo aqui, a pessoa que trabalha, vamos dizer assim, com máquinas, onde existe o trabalho de máquinas, também é uma outra paisagem. Lembre lá numa aula que eu já postei para você, num vídeo aí, que a paisagem, muitas vezes nós pensamos que paisagem é só tudo aquilo que é belo. Mas para a geografia você viu que o conceito paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais. Ou seja, paisagem é tudo aquilo que nossos olhos podem ver. Pode ser natural ou pode ser cultural, que é aquele transformado. O natural é aquilo que predomina, os elementos que a natureza deixa ali, e o cultural é aquele que nós vamos lá e, desculpa a expressão, metemos a mão de todo jeito e aniquilamos alguns feitos. Vamos para o próximo slide. Finalizando nossa apresentação e boa aula para você. Volte o vídeo aí quantas vezes for preciso e dê um like aí se você gostou. Até mais.